Você em algum momento já parou por pensar se o seu comportamento é o comportamento de um cristão? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, das mudanças que ocorrem ao longo da nossa caminhada cristã, de como éramos antes e como estamos agora. Também vamos falar que toda mudança gera um desconforto, seja em nós ou nas pessoas que estão ao nosso redor. Também das falas e atitudes. Eu não posso falar uma coisa e agir de uma forma diferente. Da fé e da perseverança, para não desistirmos ao longo do caminho. E que essa força para perseverar não pode vir do nosso braço, e sim vir de Deus. Então fica comigo até o final, que o meu intuito aqui é sempre trazer conteúdos que agreguem na sua caminhada cristã, para que a sua caminhada seja leve e não seja um fardo andar com Jesus. Fala galera, bem-vindos ao Cristão Pop. Eu sou Miguel Ribeiro e ao longo desses mais de 11 anos caminhando com Jesus, eu percebi que a minha vida sofreu mudanças significativas, pois antes da conversão, eu até tinha uma fé superficial em Deus, mas não tinha compromisso com Ele e levava uma vida desregrada e cheia de pecado. E após a conversão, nós precisamos entender que a vida que nós levávamos antes não será apagada, e sim será transformada. Nós seremos as mesmas pessoas de antes, mas agora com Jesus ao nosso lado. E Ele vai agir na nossa vida como uma espécie de filtro. Tudo que tem que passar por Ele, e o que não passar será retirado. E esse processo geralmente leva um tempo. E normalmente é nessa parte que nos perdemos, pois corremos o risco de cair na cilada do inimigo, que vai buzinar no nosso ouvido aquela conversinha que não somos capazes, que essa vida não é para nós, que nós estamos nos enganando. Então precisamos ter uma decisão firme de aceitar a Jesus, uma decisão racional, para que possamos entender o processo e perseverar a cada etapa que se colocar diante de nós ao longo do caminho. Outra coisa que precisamos entender é que as mudanças geram desconforto, seja em nós ou nas pessoas que estão ao nosso redor. Em nós, porque antes levávamos uma vida, no mínimo, diferente da que temos que levar hoje. Pois agora temos que ler a palavra, irmos na igreja, jejuarmos, orarmos. Essas práticas têm que fazer parte da nossa vida. O problema é que no início essas coisas não são prazerosas, não dá vontade de fazer, mas elas precisam ser executadas se a nossa decisão realmente é andar com Jesus. Nas pessoas que estão ao nosso redor, porque elas estão acostumadas com um determinado tipo de comportamento da nossa parte. E agora que Jesus está agindo em nossas vidas, esses comportamentos tendem a mudar ou serem completamente opostos. E isso causa certo tipo de impacto na vida dessas pessoas. E causa também certo tipo de julgamentos, como sermos hipócritas, chatos. E isso muitas vezes afasta algumas pessoas de nós, mas também acabam atraindo outras. Mas fique firme que Jesus está com você. E o importante neste momento é mostrar a essas pessoas que não estamos vivendo uma modinha, que tudo que nós estamos falando venha casado junto com uma atitude, para confirmar que a nossa decisão por Cristo Jesus é genuína e verdadeira, que tudo que estamos falando nós estamos vivendo, e não somente contando uma história. E se você que está assistindo esse vídeo ainda não é inscrito aqui no canal, eu convido você a se inscrever e também deixar o seu like. Isso ajuda demais o canal e faz com que esse vídeo alcance outras pessoas que talvez precisem se desenvolver na caminhada cristã. Uma coisa que você vai aprender ao longo do caminho é que fé e perseverança caminham lado a lado, pois é a fé que vai te fazer perseverar quando as dificuldades se colocarem diante de você, como por exemplo, você cair em um pecado que você tinha antes, você não suportar o julgamento das pessoas com relação à mudança do seu comportamento, você achar que essa vida, a vida cristã não é para você. Então eu convido você a desenvolver a sua fé desde o início. Tem outros vídeos aqui no canal que falam sobre você desenvolver uma fé sólida desde o início. Então mais tarde confira esses vídeos, desenvolva a sua fé desde agora. Tenha uma fé sólida para quando essas dificuldades baterem a sua porta, você conhecer mais sobre Jesus, o autor e consumador de sua fé e tudo que Ele pode fazer a seu favor para que você vença essas dificuldades e persevere até o final. E essa força que a perseverança proporciona, de vencer os limites, de superar as dificuldades, tem que vir da sua fé em Deus, em Cristo Jesus, e não da força do seu braço. Pois se a força vier somente de você, você provavelmente, por um tempo, você vai superar esses limites, vai enfrentar essas dificuldades e vai conseguir. Mas essas dificuldades provavelmente em algum tempo elas aumentarão, elas vão te minando, vão te abalando de alguma maneira, ao ponto de você pensar em desistir. A decisão de aceitar a Jesus, sim, é sua, mas a força para vencer as dificuldades não pode vir apenas de você. Faça a sua parte, que com certeza Deus vai fazer a dele.
E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, se você tem algum tema que você quer ver aqui no canal, deixa aqui nos comentários. O meu intuito aqui é sempre trazer conteúdos práticos e objetivos, que agreguem na sua caminhada com Jesus. Eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui sobre o pecado. Assista que você vai ser edificado. E lembre-se sempre, seja quem Deus te permite ser.